Salve, salve galera do canal, tudo bom? Quem tá passando aqui é o Lucas novamente, do Mecânica na Prática. Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever agora aqui embaixo, deixe seu comentário, sua curtida após o final. E um detalhe, no final vai ter uma novidade, então fica até o final, um vídeo bem rápido. Galera, eu vou estar falando aqui a respeito sobre as trocas de correia dentada, né? Muitas pessoas me perguntam assim, Lucas, o que você me recomenda? A troca de correia, com quantos quilômetros eu devo fazer a troca da correia dentada? Vamos lá, galera. Vamos imaginar o seguinte, a correia é uma correia de borracha, né? Todo mundo sabe que uma correia de borracha. Aí vem aquela grande questão, o que é melhor, a correia ou a corrente? Vamos fazer uma análise bem simples. Se você pegar um carro com correia dentada, geralmente uma troca de correia dentada de um carro popular, que hoje em dia carro popular tá meio difícil de falar, né? Carros populares aí com valores astronômicos de 50 mil reais, 40 mil reais, é muito caro. Isso eu tô falando se tratando de carro zero, ok? Então vamos lá. Se você pegar um Onix, né? Esse Onix novo, 3 cilindros, você pegar o Volkswagen Gol, 3 cilindros, a Saveiro, já é o motor, é a 211, 4 cilindros, também correia dentada. Se você pegar o Ford Ka, correia dentada, né? Só no caso o HB20 que não é, só o HB20 que não é correia dentada, o resto tudo é correia dentada. E o Ford Ka, 3 cilindros, que não é o Ford Ka não, o Sandero, que não é correia dentada, é corrente comando. Então vamos lá, se você fazer uma análise de o que é melhor e o que é pior. Vamos lá, se você pega uma correia dentada, geralmente a troca de uma correia dentada de um carro gira em torno, falando aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Quem é da região vai saber o que eu tô falando. Geralmente quando você vai fazer a troca da correia dentada, geralmente a correia dentada ali, aquela proteção da correia dentada, ela tá muito suja, né? Ela tá com uma contaminação muito grande, com derivados ali de minério. Aqui tem muita roça, muito interior, então as pessoas vão muito ao interior aqui em Minas Gerais, não sei o estado de você. Porque sabendo que em São Paulo não existe isso, essa questão de contaminação, é muito difícil acontecer isso em São Paulo, mas infelizmente aqui acontece. Então vamos lá, uma troca de correia dentada eu recomendo aqui, geralmente é uma troca de correia dentada no máximo 30 mil. Vai ter gente que vai falar assim, pô, mas 30 mil é muito pouco. Eu rodo com um aplicativo aí, eu rodo 10 mil a cada 40 mil, a cada 50, eu rodo 10 mil quilômetros a cada 50 dias. Então, se eu vou fazer para olhar a cada... Vou fazer 2 trocas de correia dentada por ano, aí entra o detalhe. Se vocês voltarem aí para trás, vocês vão ver um vídeo meu falando sobre um Prisma, né? O Prisma estava com 70 mil quilômetros e já estava sendo feito, acho que a segunda troca de correia dentada. Na segunda troca de correia dentada, o carro chegou pra gente no guincho, simplesmente que a correia ela embolou toda e rebentou. Então, fazendo a análise, o que é mais barato? Você fazer uma troca de correia dentada de um Prisma, Onix, motor SP4, motor F1, né, ou F2 ali também, quando se trata dos Meriva, dos Vectras, dos Astras, né, já o motor F2. Vamos fazer uma análise. Um kit de correia dentada, que eu recomendo, correia Dicom, Gates, a que você tiver condição. Qual que é a melhor? Aqui você tem condição. Qual o melhor óleo? O que você tem condição. Se você tiver condição de colocar um Ravolin, um Petronas, um Cintium, um Acedelco, um Motu, é da sua condição. Para mim não existe o melhor ou o pior. Existe a condição que você tem. Se você tiver condição de sempre trabalhar com o Motu, ótimo. Não tenho condição de trabalhar com o Motu. Tenho condição de trabalhar com esse. Ótimo, mas você tem que pensar, é o recomendado do seu carro? É a especificação do seu carro? Então tem que entrar em relação a isso para você saber o que é melhor para o seu carro, que a longo prazo, qual retorno você vai ter disso. Então vamos lá falando da correia dentada. Um kit de correia dentada ele gira em torno aí de uns 200, 220 reais, um kit de correia dentada, né? A mão de obra varia muito em relação aí de local para local. Na onde eu trabalho, a gente trabalha o seguinte, esses motores a gente tem uma mão de obra de 150 reais a mão de obra. Muita gente vai falar assim, pô, é muito caro. Existem lugares, se vocês procurarem aqui no YouTube, uma franquia aí que chama High Torque. Há um certo tempo o ADG tinha postado lá um vídeo falando que a troca de correia dentada de um Fire, Uno Fire, motor Fire 1.0, 8 válvulas, se eu não me engano era 200 ou 250 reais a mão de obra, tá? Então,
Mas é aquele negócio, já é franquia, já é nome, aí não cabe a nós falar em relação a isso. Estou falando em questão do onde eu trabalho, né? Eu trabalho em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então vamos lá, R$150 a troca da correia, mão de obra, 200, 250 mais ou menos a correia dentada. Fechamos um pacote de R$400, beleza? Agora vamos colocar ali nesses motores a corrente, né? Que não é correia dentada ali de borracha, mas sim agora a gente está falando de uma corrente de comando. O que é a corrente de comando? Geralmente a corrente de comando ali, você pegar nos carros nacionais ali, você vai pegar isso na linha Ford, né? Que geralmente tem muito. É uma engrenagem que vai ali, pega ali bicicleta, vai na bicicleta que você tem em casa, você vai ver aquela coroa ali que tem granona. É aquilo, vai uma engrenagem em cima e uma engrenagem embaixo, né? E o que faz ali o esticamento dessa correia, o tensionamento dessa correia, é um esticador que vai na lateral ali do cabeçote, Corolla, tudo a mesma coisa. No caso do Corolla, são duas polias. Carro 8 válvulas, uma polia, 16, duas polias que são dois comandos, né? Para fazer uma troca de corrente de comando, você vai falar assim, quantos quilômetros roda uma corrente de comando? Eu não vou saber te falar o certo quando roda, mas eu já peguei carros que estavam com mais ou menos 200 mil quilômetros e nunca foi trocado. Mas também já peguei carros ali que sofreu ali um superaquecimento, que a gente teve que trocar a corrente, a junta do cabeçote, e fizemos um reparo do carro. O carro tinha 50 mil, 60 mil mais ou menos, não me lembro. E a gente aproveitou, porque o carro teve um superaquecimento, a gente já pegou e trocou tudo, corrente, comando, as polias ali do variador de fase, estou falando do Corolla, né? Porque quando ela esquenta, ela perde ali a pressão, a mola dela. Então fizemos a troca e resolveu o problema. Mas aí vamos parar para pensar, quanto custa um kit de distribuição sincronismo de um carro? Vamos pegar ali do Ford. Se você for falar em valores só de peça, ela já paga a mão de obra e a peça do Onix. Se eu não me engano, só o esticador, se você ligar aí na concessionária Ford ou pegar aí no mercado paralelo, linha de reposição, só o esticador, se eu não me engano, ele custa em torno de R$180. Só o esticador. Você pegar a engrenagem do comando, a última vez que eu olhei, acho que estava 120, 140, 120, engrenagem do virabrequim, não lembro o valor, mas vamos colocar na faixa de uns R$60. E a corrente ali deve estar em torno de uns 180, R$150. Isso, você fala assim, pô, beleza, vai dar aí de peça, vamos colocar que vai dar uns R$500, 500 e poucos reais. Mas a mão de obra é mais cara. Por quê? Porque quando você vai fazer a troca de corrente, de correia você o que? O motor ele tá ali montado, a correia dentada dela fica para fora, né? Geralmente quando o carro é para fora é mais fácil, você não tem acesso a nada interno no motor. Agora quando é corrente de comando, você tem que fazer o quê? Você tem que abrir o motor, você tira a tampa de válvulas fora, você tem que, geralmente alguns carros, você tem que retirar o cárter fora, vou falar aqui da linha da Ford, né, motor Zetec Roncan. Você tem que tirar o cárter fora, vai pensando no trabalho que você tem. Tirar o cárter fora, tirar, dependendo, a bomba de óleo fora, tirar a tampa de válvula, para aí sim você começar a executar o trabalho. Vamos trabalhar por hora trabalhada. Vamos pegar mais ou menos uma mão de obra aí de R$80 a hora. Geralmente um cara para fazer um serviço desse, ele vai gastar umas 5 horas de trabalho bem trabalhado. Então só aí de mão de obra você vai pagar em torno de uns R$400. Só, e eu tô falando disso, um serviço em uma oficina como se fosse onde eu trabalho. Um serviço, né, de uma oficina de linha de reposição, oficina de bairro, essas coisas. Vai lá na Ford para saber quanto que fica isso. É muito mais caro. Então aí a conclusão. O que é melhor e o que é pior? O melhor é o que você tem condição. Se você tem condição de ter um THP lá, um carro muito bom, né, diga-se de passagem, né, um motor muito bom, beleza. Mas se você tem condição de ter um Celta, de ter um Classic que vai correr, se você tem condição de ter uma Tracker que é correr, se você tiver condição de ter vai da sua condição de ter. Não existe o melhor ou o pior, e sim o que você tem condição de ter. Se você tem condição de ter um Mustang, beleza, o Mustang é corrente ou é correia. Se você tiver condição de ter um Corolla, o Corolla é corrente. Se você tiver condição de ter
Um Camaro é correia ou é corrente, não importa, é a condição que você tem de ter o carro, não a manutenção. Então, a manutenção, ela é o seguinte, você compra o carro e você tem que arcar com ela. Porque se você parar para pensar, comprei o carro, acabou meus problemas, aí você se engana. Você deixa o seu carro se tornar uma bomba no futuro, né? Então, se você tem correia dentada no seu carro, procure saber se o carro tem correia dentada. Qualquer coisa me chame aqui, deixe no comentário me chamando, Lucas, eu tenho tal carro, motor tal carro, eu não sei quantos que ele é, se ele é 1.0 e tal. Coloque na descrição, meu carro é tal, ele tem tantos cavalos que eu vou pesquisar e te mando te falando a troca da correia, média de valores de quanto custa. Seria bacana para você chegar no seu mecânico, né? E ter mais ou menos uma base de quanto que é. Não tô aqui para falar quanto que ele tem que te cobrar ou deixar de cobrar. Eu tô falando uma prática de preços que nós trabalhamos, ok? Então, galera, por hoje é isso. Então, resumindo, qual é o melhor? É o que você tem condição. Se você tem condição de ter um carro que não é corrente, que não tem correia, beleza, vai do seu bolso, beleza? Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um videozinho bem breve aqui, para estar explicando um pouco em relação a isso. Amanhã eu vou estar postando um vídeo aqui muito top, sobre vela de ignição. Então, se você não é um inscrito no canal, ative as notificações, deixe seu link, deixe seu comentário aqui no link abaixo aqui. E vá lá pro Instagram para poder curtir com a gente lá, que nós estamos crescendo, vamos bater 7K hoje ainda. E TikTok bombando. E espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixe no comentário aqui a sua explicação também. Às vezes você tem um ponto diferente do meu, você pensa diferente, mas não vamos brigar, gente, pelo amor de Deus. No Brasil já tá muito difícil, já tá tendo muita briga pra gente ficar brigando por coisas tão pequenas, beleza? Valeu, galera.